Eu vou pedir para você imaginar a seguinte situação agora. Você olha pela janela da sua casa e você vê uma mulher dançando na rua. Tudo bem, né? Pode ser que ela esteja feliz, pode ser que ela esteja com fone de ouvido. Só que você olha no dia seguinte e ela ainda está lá dançando. Ela ficou lá sem dormir, sem comer, sem falar nada, apenas dançando. E nisso passam-se uma semana e você olha novamente pela janela e aquela mulher ainda está lá, só que acompanhado dela agora tem mais 50 pessoas. E esse número vai aumentando para 100, 140 e à medida que passa, essas pessoas vão falecendo e as que estão ali continuam dançando. Essa é uma daquelas histórias que parecem ser ficção científica, parece uma lenda urbana. Mas a verdade é que às vezes a realidade ela pode ser mais perturbadora que a ficção. E isso aconteceu em junho de 1518. E até hoje ninguém consegue explicar bem o que foi aquilo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino para não perder mais nada. Agora, vamos para o vídeo. Hoje nós vamos entrar numa das histórias mais bizarras da humanidade. Médicos, cientistas e psicólogos estudam esse caso até hoje, buscando encontrar uma resposta definitiva para o que aconteceu, que foi a praga dançante de 1518. Fica até o final porque esse vídeo vai deixar uma pergunta que não vai sair da sua cabeça. Esse tipo de assunto, o algoritmo não entrega para todo mundo. Bom, a nossa história começa em 1518 em Estrasburgo, onde hoje é a França, que era o antigo Sacro Império Germano-Romano, vivia uma situação deprimente. Uma situação de terra arrasada, não por guerra, mas por fome, miséria e um desespero absoluto. As colheitas fracassavam e a epidemia varria famílias inteiras, uma pobreza que você não conseguiria imaginar. As pessoas estão no limite físico, espiritual e mental. E é nesse cenário que, numa manhã comum de julho, uma mulher chamada Frau Taufer sai de casa e começa a dançar sem música, sem motivo. Seu marido tenta a fazer parar com aquilo, porém ela não para. Passam-se 2 dias e ela continua lá, dançando constantemente até depois de uma semana. O que acontece é que outras pessoas começam a unir-se àquele movimento e todas elas começam a dançar também. Não porque era um evento, uma festa, elas simplesmente começaram a dançar e não pararam porque não conseguiam resistir, não conseguiam parar. Em 2 semanas, eram mais de 100 pessoas que participavam daquela dançaria. E no pico do surto, estima-se que mais de 400 pessoas estavam dançando pela rua de Estrasburgo, naquela epidemia de dança. Mas é agora que vem a parte que arrepia de verdade. Elas continuavam dançando com os pés sangrando, com bolhas que não fechavam, com feridas que não cicatrizavam. Elas não conseguiam parar de se mover. Existia casos em que algumas chegavam a desmaiar de exaustão e logo que acordavam, voltavam novamente a dançar. Houveram aquelas que tiveram ataques cardíacos e derrames, literalmente morreram dançando. Registros históricos apontam que em alguns dias até 15 pessoas morriam por causa da dança descontrolada. E você tem ideia do que as autoridades fizeram sobre esse caso? Elas contrataram músicos. É isso mesmo que você está ouvindo. Diante daquele surto, talvez psicótico, as autoridades acharam que se colocassem um ambiente controlado com músicos, talvez aquelas pessoas parariam de dançar, uma vez que havia música de verdade no ambiente. Então o que eles fizeram foi construir um palco e colocaram os músicos lá dentro e as pessoas para dançar também. E olha que novidade, o surto piorou. Mas, afinal de contas, o que diabos aconteceu ali?
E existem 3 grandes teorias que os estudiosos discutem até hoje. A primeira seria referente a um fungo assassino. O ergot é um fungo que contamina o centeio, o grão mais consumido na Europa medieval. Quando ingerido, ele causa alucinações, espasmos musculares e comportamentos completamente fora do controle. Vamos dizer que ele é praticamente o LSD da Idade Média. Faz sentido? Faz. Só tem um pequeno problema nessa teoria. O Forgot te causa contrações musculares, mas ele não te dá vontade de dançar. Ele não causa dança, e muito menos coordenada. Então, isso não explicaria porque só algumas pessoas foram afetadas quando toda aquela região consumia o mesmo pão. Aí nós vamos à nossa segunda opção, um vírus social. Essa aqui seria a teoria mais aceita pelos estudiosos modernos, porque numa situação de estresse coletivo, o cérebro colapsa de uma forma muito específica. Então ele começa a imitar o ambiente à volta como um mecanismo de liberação de tensão. É quase como um vírus, só que de comportamento. Pensa só, uma pessoa começa, a outra vê e interpreta que aquela é uma maneira mais aceitável de expressar o seu desespero e o seu colapso emocional diante daquela situação. Uma maneira simples de extravasar o desespero. E aí o contágio se espalha. Por que essa é a mais aceita? Porque isso já aconteceu em outros casos ao redor do mundo, em escolas, fábricas e comunidades fechadas. A diferença é que em 1518 o desespero era tão alto que conseguiu atingir um nível nunca antes visto dessa histeria coletiva. E agora nós vamos para a terceira opção, que seria a maldição de São Vito. Algumas fontes históricas afirmam que a população acreditava ter sido amaldiçoada por São Vito, um santo associado a distúrbios de movimento. E o que pode ter ocorrido é que essa maldição pode ter ocasionado uma profecia autorrealizável. É assim, as pessoas acreditavam tão profundamente que seriam consumidas pela dança que realmente foram, pois a mente humana é capaz de criar sintomas físicos e reais a partir de crenças coletivas. Isso tem um nome e é chamado de psicossomática coletiva. Nome difícil. E é muito mais comum do que você imagina. Como se deu o fim do surto? Foi lá no final de agosto de 1518, cerca de 2 meses depois de ele começar. O surto parou, as pessoas foram levadas em peregrinação até o santuário de São Vito. Ninguém sabe exatamente o porquê. E a Frau Troffea, a mulher que começou tudo, ela desapareceu completamente dos registros históricos. Ninguém até hoje sabe o que aconteceu com ela. Se tá gostando do assunto até aqui, deixa um like, curte, comenta e compartilha, porque isso ajuda bastante a gente. Agora, sabe o que é mais assustador nessa história toda? É que a histeria coletiva ela não morreu em 1518. Ela está viva hoje. Bem aí na palma da sua mão. No seu feed, nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais. A diferença é que o contágio da doença não é mais a dança. É de informação, de emoção e comportamento. Pois nossa mente continua ainda tão vulnerável ao comportamento coletivo como era há 500 anos atrás. Perceba que ainda a gente dança quando todo mundo dança, mesmo sem perceber. E se esse vídeo te fez pensar de alguma forma, deixa um like e comenta aqui embaixo uma coisa só. Isso poderia acontecer hoje? Não com dança, mas com qualquer coisa. Comportamentos coletivos onde o pessoal vai em massa praticando uma mesma ação? Sim ou não? Me conta aí. Realmente gostaria de ler todos os comentários. E se gostarem do vídeo e quiserem mais casos reais, deixa aí no comentário também. Se inscreve, comenta, compartilha. Porque se eu souber que o tema agradou, pretendemos trazer mais vídeos com essa temática. Obrigado e até o próximo vídeo.